Hoje desandou no segundo tempo, Verdão. 5 minutos fatais e o Goiás acabou cedendo o empate para a equipe do CRB, jogando lá no Rei Pelé em Maceió. 2 para o Goiás. No primeiro tempo, Cadu Souza aos 39 de cabeça e Cadu cobrando um pênalti aos 44 ampliou. Mas na segunda etapa, o Tiaguinho aos 24 e o Micael aos 28 minutos deram números finais. Lá no Rei Pelé, 17ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 2, Goiás também 2. Daqui a pouco, o grande André Rodrigues chega com informações lá no Goiás Esporte Clube. Mas o grande maestro Tim, classificação antes, porém, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá colocar aí para a turma a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Um empate com sabor de derrota para a equipe esmeraldina. Neste 2 para o CRB, 2 também para a equipe esmeraldina. Pelo fato de estar vencendo por 2-0 no primeiro tempo, a equipe esmeraldina de repente já contava, já esperava que seriam 3 pontos a mais para a equipe do Alviverde, que estava numa sequência aí de vitórias e acabou cedendo o empate para a equipe do CRB. Bom, o Criciúma é o líder com 33 pontos, o segundo é o Vila Nova com 31 pontos, o terceiro o Operário também com 31, o quarto o Novo Horizontino com 30 pontos, o quinto é o Juventude com 29, o sexto é o Fortaleza com 28 pontos na tabela, fecha ali o G6. O Fortaleza que perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0 aqui no Acioli. O sétimo é o São Bernardo, 26 pontos. O oitavo é o Sport com 26 também. O Goiás, com essa vitória, está alcançando a 9ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O 11º é o Cuiabá com 24, 12º o Atlético 22, aliás, o Atlético Goianiense, né? Com 22 pontos, o 13º é o Náutico 21, 14º o Botafogo de Ribeirão Preto com 20 pontos, 15º o CRB, 20 pontos também, 16º Londrina, 18 pontos, e na zona do rebaixamento, a equipe do Ceará tem 17 pontos, 18º o Avaí 16, 19º a Ponte Preta 8 e último colocado o América Mineiro com meia dúzia de pontos apenas, o time lá de Minas Gerais. Bom, vamos lá então com a opinião de imediato aqui, Maestro Tim, a sua análise, o que aconteceu com o Goiás hoje diante do CRB nesse segundo tempo aí, meu ídolo. Eu falei aqui antes da bola rolar no segundo tempo. Tá bacana, 2-0, certo? Tá tranquilo? Não, porque no futebol tudo pode acontecer, e aconteceu, né? Justamente, infelizmente aconteceu, né? Um primeiro tempo onde não foi fácil, por mais que o Goiás virou com 2-0, o Goiás teve momentos ali que foi dominado pela equipe do CRB, começou bem ali no primeiro tempo, começou os primeiros minutos com intensidade alta, marcando pressão, marcando em cima, ficando mais com a bola, mas aos poucos a equipe do CRB foi crescendo, foi criando boas oportunidades, incomodando o sistema defensivo do Goiás, que teve uma eficiência muito boa no primeiro tempo. E quando o Goiás conseguiu chegar com bolas no chão, chegar com qualidade no ataque, o Goiás foi muito eficiente também na parte ofensiva. Foi assim que conseguiu chegar o primeiro gol, depois de um lindo cruzamento do Rodrigo Soares e uma ótima cabeçada do Cadu Souza, fazendo 1-0. Então começou até a participação dos laterais, né, na parte ofensiva, e aí logo depois, participação do Djalma na parte ofensiva, dá o passo pro Cadu Souza, que faz uma linda jogada, dá um drible desconcertante em cima do zagueiro Henry, entra na área e sofre o pênalti, um pênalti muito bem assinalado pelo
árbitro da partida, e muito bem batido pelo Cadu. Então termina um primeiro tempo, um Goiás com eficiência muito grande, tanto defensiva, que conseguiu se defender bem, quando teve ali os momentos de perigo do CRB, o Goiás se defendeu bem, como na parte ofensiva, quando criou as duas oportunidades que foram criadas, o Goiás transformou essas oportunidades em gols. No segundo tempo, infelizmente, não foi assim. Nos primeiros minutos, o CRB já saiu para cima do Goiás, ali nos 5 primeiros minutos do segundo tempo, o CRB criou 3 oportunidades, encurralou o Goiás, pressionou, mas não fez o gol. O Goiás consegue equilibrar novamente o jogo, começou a controlar um pouco mais, conseguiu ficar um pouco mais com a bola, mas aí teve aquele apagão, deu aqueles minutos que realmente complicaram essa possível vitória do Goiás. Jogada começou a entrar pelo lado direito, esquerdo defensivo do Goiás, e numa dessas jogadas o Thiaguinho começa a jogada pelo lado direito, toca na linha de fundo pro Hereda e vem para dentro da área. O Hereda cruza, o Mikael acaba fazendo a proteção e rola pro Thiaguinho bater de primeira, teve liberdade demais para finalizar, faltou a proteção ali na entrada da área, o Thiaguinho conseguiu fazer o 2-1 e a equipe do CRB continuou em cima, viu que o momento era favorável a ela, continuou em cima e aí veio uma falha individual. Lance cruzado na área e não deu para entender porque que o Djalma subiu com o braço aberto, com o braço lá em cima, acima da linha normal, né? Colocando praticamente a mão na cabeça ali do Thiaguinho e acabou que ele teve a infelicidade da bola pegar no seu braço ainda, aí a revisão do VAR, o árbitro da partida acabou sinalando o pênalti, que foi muito bem batido, forte pelo Mikael, faz o 2-2, parecia que o CRB ia continuar em cima para buscar a virada, e aí com as mexidas do Moser, aos poucos o Goiás foi retomando o controle do jogo, principalmente depois que ele colocou o Nicolas na lateral esquerda e o Lourenço na cabeça de área. Aí o Goiás retomou o comando do jogo, mas não foi suficiente para buscar essa vitória. Então, diante do que aconteceu, diante do Goiás estar vencendo por 2-0 e ceder o empate, fica um empate com sabor de derrota. Mas um ponto importante, e eu ainda acredito que no final do primeiro turno, principalmente pelos 2 jogos que restam para o Goiás até a virada do turno, o Goiás tem possibilidade sim de entrar no G6. Esse um ponto fica com aquele saborzinho amargo ali, mas é um ponto importante, Tony. Tá legal. Ô Tim, só pra dar uma moral pra essa turma aí, gente, vai deixando o like aí, ó. 689 likes, tá? Eu preciso de você, hein? Deixa o joinha aí pra gente, dá aquela moral pras feras. Muita gente aqui pedindo para o Anselmo Ramon sair do Goiás. Muita gente pedindo, né? Marco Antônio, Gabriel, João Pereira, o Carabina, né? Também o grande Marco Antônio tá por aqui, o Drilei Silva, essa turma aí toda falando do Anselmo Ramon também. Na sua análise, é isso tudo que a torcida tá falando aqui, cara? Não, né? O torcedor do Goiás já está um pouco chateado com o Anselmo Ramon, diante de algumas atitudes, diante de uma não entrega dentro de campo, que é aquela vontade, aquela questão de querer realmente jogar bem. E quando ele não joga bem, quando ele entra, como entrou hoje mal, infelizmente o Anselmo Ramon não conseguiu fazer um jogo bom, ele entrou aos 21 minutos do segundo tempo e não fez aquilo que a gente esperava, né? Prender a bola, ser aquele atacante presente dentro da área, acabou errando alguns lances ali, até certa forma lances tranquilos, fáceis de acertar. Então aí vem a crítica do torcedor esmeraldino em cima dessa atuação do Anselmo Ramon. Mas o Moser está controlando ali, chegou agora, aos poucos ele vai vendo, você pode ter certeza que a atitude de alguns jogadores, se realmente ele vê que o Anselmo Ramon não está comprometido com o elenco, comprometido com o clube principalmente, ele não vai aceitar. Mas até agora eu vejo que o Anselmo Ramon é um jogador que tem sua importância dentro do clube, é o artilheiro do clube na temporada, mas realmente, hoje mais uma vez entrou muito mal. Tá legal, tá aí então pra torcida reclamando aí do Anselmo Ramon, a gente dá uma moral pra você, mas você tem que dar uma moral pra gente aí, vamos atingir logo esses 1000 likes aí, eu preciso de você, ok? Pós-jogo Band News, oferecimento Primeira Mão Seminovos, nas lojas ou no site primeiraMãoSaga.com.br. Center Pisos tem mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos, tudo à pronta entrega. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli. Vedacil, mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. E o modelo Ford dos seus sonhos está na Ciasa Ford em condições incríveis. Venha conferir. Ciasa Ford, a sua especialista Ford em Goiânia. Mutirão com a D Setor Bueno, telefone 3018-1919.
Ô, Tim, um time que luta pelo acesso, que Tony, se propõe... Pois não, André? Só um detalhe com relação à situação do Anselmo Ramon, né? Na coletiva da sexta-feira, o Mozart foi questionado sobre o Anselmo Ramon, né? E ele deu uma resposta que confia no Anselmo Ramon e deixou claro que, na visão dele, o Anselmo Ramon não faz a função que o centroavante Cadu faz. Né? O Cadu que veio do Atlético Mineiro, que hoje marcou o gol de pênalti pelo Goiás, né? Ele colocou que o Cadu é um centroavante de mais profundidade. Joga mais enfiado de fato dentro da área. Já o Anselmo Ramon não. Até o Mozart chegou a utilizar a expressão que o Anselmo Ramon às vezes até realiza a função de quarto homem no meio de campo, né? Acaba jogando um pouco mais fora da grande área. Sai bem fora da grande área. Enfim, ele deu essa resposta envolvendo o Anselmo Ramon, mas que ao mesmo tempo confia no potencial do atleta e acredita que ele vai sim ajudar o Goiás na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E pegando o gancho de falas, Tony, só aproveitando esse gancho aí, o Lucas Lima hoje novamente um belo jogo do Lucas Lima, né? Jogador. E aí uma pergunta minha pro Lucas Lima na quarta-feira, eu coloquei por ele: Lucas, você jogou bem lá em Recife com o Náutico, jogou bem contra o Ceará, né? E olha que não tinha nem acontecido o jogo de hoje, onde ele voltou a jogar bem. E aí eu perguntei para ele por quê? O que aconteceu na prática? Ele revelou que é o esquema com 3 atacantes. Quando se tem 3 atacantes, facilita o futebol dele, né? Ele tem mais chances de dar mais assistências, né? Tem mais opções para dar assistências. Então o Lucas Lima colocou que esse esquema com 3 atacantes facilita a forma dele jogar, Tony. Tá legal, valeu, grande André Rodrigues. Tá aí então, Lucas Lima, que foi pra mim realmente hoje um ponta de lança, né, de fato. Atenção, Goiânia, à noite o sabor também vai te conquistar, hein? Venha jantar com a sua família e amigos no Rei do Churrasco, os melhores pratos executivos e aquele ambiente campeão para um happy hour. Venha conhecer o Rei do Churrasco no Jardim Goiás. Precisou de uniformes para sua empresa? Visite o Instagram, @EloForteUniformes. Nós enviamos para todos os estados. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 629-81650131. Instagram, @EloForteUniformes. E na estrada, o que importa é segurança, economia e confiança. É isso que a Pneus Express oferece. Pode ligar 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Ô Tim, para um time que estava vencendo no primeiro tempo por 2-0, ceder o empate para o adversário, não importa onde é o jogo, não importa onde seja o jogo, um time que se propõe e é um dos favoritos para o acesso, é um dos favoritos, né? O nome do Goiás é forte. Claro, é um gigante na Série B. Para você, é o tipo de resultado que não pode ser aceito por um time que realmente se propõe ao acesso, como o Goiás? Não, Tony, eu vejo que a gente lamenta a situação justamente porque é um gigante, mas o futebol hoje ele tem um equilíbrio muito grande. E essa Série B talvez seja a mais equilibrada dos últimos anos. Mas estava 2-0, cara. 2-0, mas a gente mesmo no intervalo falou, não estava fácil. Foi um 2-0 no primeiro tempo pela eficiência do Goiás, principalmente ofensivo. O Goiás criou 2 oportunidades. As 2 oportunidades fez o gol, principalmente... moleque lá chamado Cadu Souza. Cadu Souza fez um primeiro tempo, principalmente a reta final do primeiro tempo, brilhante, chamando a responsabilidade, entrando dentro da área, fez um golaço de cabeça, depois teve no 1 contra 1 na individualidade, uma linda jogada, entortou o zagueiro Henry da equipe do CRB, sofreu o pênalti, então o Goiás teve uma eficiência, mas a gente falava, o jogo não tá fácil, e mesmo quando tava 0-0, o próprio Xaxá, o Romulo Xavier, me perguntou, tá garantido? Eu falei, não tá garantido, o jogo tá difícil, o jogo tá pesado, principalmente porque o CRB foi pro tudo ou nada, foi pra cima do Goiás, no início do segundo tempo, o Goiás conseguiu dar uma respirada, mas depois começou de novo a pressão em cima do time esmeraldino. O CRB viu a possibilidade ali e não desistiu, foi para cima do Goiás e conseguiu. É lógico que teve os erros que precisam ser corrigidos pelo Mozart aí durante a semana, para o próximo jogo. A maneira que teve a facilidade para o Thiaguinho finalizar, faltou aquela cobertura ali na entrada da área, faltou um posicionamento melhor dos 2 volantes, no caso ali era o Baldori e o Juninho, que ainda estavam no jogo os dois, então faltou isso, precisa ter essa correção, não pode ficar
torcendo. E o Goiás acabou que em alguns momentos deu muita liberdade para o CRB. E isso foi fundamental para ceder esse empate. Agora, não tem que ficar lamentando. Ah, é ruim, principalmente porque estava vencendo de 2-0. Mas acaba conquistando um ponto importante fora de casa. Muitos times vão perder lá no Rei Pelé. Nunca foi fácil de jogar lá, mas o Goiás está vivo na competição. O Goiás, sem dúvida nenhuma, continua como um dos favoritos para buscar o acesso. Bom, tá aqui, muita gente aqui falando que o Anselmo Ramon é um técnico defensivo, retranqueiro, etc. O Mozart, etc. né? O Mozart. Para você, meu ídolo, explicar o quê? De um time que estava ganhando de 2-0, o técnico é um técnico realmente defensivo. Ele faz a zaga dele trabalhar. Mas hoje tomou 2. E aí, explicar o quê? Para o torcedor que está aqui no Instagram, no YouTube aqui com a gente, e deixando o like aí para as feras, é claro, dando aquela moral, como você vai explicar isso? O torcedor aqui está falando que ele é retranqueiro. Muita gente aqui falando a respeito disso. Mas o time levou 2 em menos de 5 minutos. Eu acho que a gente tem que analisar bem qual foi a parcela de culpa do Mozart. É lógico que toda vez que tem um resultado ruim, um resultado negativo, tem culpa do comando técnico, tem culpa dos jogadores dentro de campo. Então eu vejo que, por mais que muita gente caracterize o trabalho do Mozart como retranqueiro, hoje o Goiás teve momentos que jogou. O Goiás propôs o jogo. O Goiás não foi para Alagoas para jogar por uma bola. Não foi aquele time que fez os gols e ficou... Não, teve o mérito do CRB, que conseguiu pressionar. Em alguns momentos ali, o Goiás conseguiu ficar um pouquinho a mais com a bola. Precisava de ter ficado um pouco mais, de prender essa bola mais no ataque em alguns momentos. E aí o Mozart, ele fez a movimentação ali da troca, trocou o Cadu, que estava ali já um pouco mais esgotado pelo Anselmo Ramon, e aí infelizmente o Anselmo Ramon entrou muito mal, não conseguiu segurar a bola no ataque, e fez a mexida ali que ele tinha feito no jogo contra o Ceará, de tirar o Jean Carlos e colocar o Diego Carlos fazendo dobra de laterais pelo lado direito, o Diego Carlos jogando um pouco mais adiantado. Mas não foi aí que o Goiás perdeu o jogo, não foi nessa movimentação do Mozart que o Goiás deixou de ganhar ou cedeu o empate para o CRB. Foi erros que aconteceram no sistema defensivo, principalmente pelo lado esquerdo. E aí acabou que o Djalma, no segundo gol, teve uma infelicidade. Da maneira que ele disputou a bola com o Thiaguinho, ele levando a mão, levantando o braço ali de forma desnecessária, por ele disputar ali no corpo com os braços numa posição normal. E teve a azar da bola, a infelicidade da bola pegar no seu braço. Então eu não coloco a parcela gigante de culpa no Mozart. Não dá pra gente colocar isso, até porque ele chegou há muito pouco tempo. Lógico que tem muita coisa para ajustar, mas eu vejo que desde que o Mozart chegou e hoje completou o segundo jogo, a gente tem mais elogiar a postura defensiva do Goiás. Hoje deu um apagão, ali em 3, 4, 5 minutos o Goiás deu um apagão, mas num todo o Goiás vinha se comportando bem defensivamente, vinha tendo aquela eficiência defensiva que teve no jogo contra o Ceará. Então precisa de ajustar um pouco mais, precisa de ter essa atenção maior, principalmente na cabeça de área, mas eu vejo que aos poucos o Mozart vai ter reforços dentro do elenco para melhorar o time do Goiás. E hoje já apareceu um. Quando o Lourenço entrou, você vê que a qualidade do meio campo do Goiás melhorou. A bola começou a passar mais no pé dele, fazer a transição, fazer a bola chegar com qualidade no ataque. Tanto que depois que toma o segundo gol com as mexidas do Mozart, eu vi que no final do jogo o Goiás estava melhor do que o CRB. O Goiás estava propondo o jogo, jogando dentro do campo do seu adversário, mas infelizmente não foi suficiente para buscar mais uma vitória fora de casa. Gente, faltam 45 likes apenas pra gente atingir os 800 likes, hein? Alô, torcedor esmeraldino, torcedor atleticano, do Tigrão, não importa pra quem você torça, deixa aí o joinha, dá aquela moral pras feras. O Dirley fez um comentário interessante aqui, já eu passo pro ouvinte aí. Valeu, Dirley. Seleção Peugeot Play, na Vez Aparecida, só tem craque em campo. Os convocados são Peugeot 208 e Peugeot 2008, nas versões híbridas é mais economia. Seleção Peugeot Play, na Vez Aparecida, na Rio Verde, após o British Shopping. Na papelaria tributária, nós temos uma linha completa de materiais para escritório e informática, com os melhores preços do mercado. O que você está esperando, hein? Vem para a papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E com a Link Telecom, você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Em cima do que o maestro Tim falou aqui, Dirley, com o Mozart, o comentário dele, ó. O Goiás melhorou muito e vai crescer ainda mais, mas tem que contratar, principalmente para o ataque, se quiser subir. Nós não temos muitas opções no banco. Ô, Tony. Pois não, André? E é interessante essa colocação do internauta aí,
na questão de reforço, mas aí dois temas em cima desse tema. O primeiro, sexta-feira, na coletiva do Mozart, né? Até hoje, no aquecimento, eu coloquei essa resposta do Mozart, ontem também na programação nossa aqui na Band News, sobre o tema reforço. Ele colocou, Tony, que, de repente, só mais um reforço. Seria um atacante de beirada, né? Diferente do estilo de jogo com os atacantes de beirada que ele tem no atual elenco, né? Diferente do estilo do Jean Carlos, do Wesley Garcia, do Alejandro, do Pedrinho, né? Do próprio Cadu Souza. Ele acha que o Goiás necessita do elenco, um atacante de beirada que tenha um porte físico mais avantajado, um cara mais forte, né? Um estilo de jogo diferente. Certo. Ele colocou isso na coletiva da sexta-feira. Mas aí hoje, antes do jogo, eu conversando com uma fonte que é da minha confiança total, absoluta no Goiás, Tony, até cutuquei. Poxa, mais reforço, tá chegando, não tá chegando. A pessoa deu na minha canela. Ai, cara, como é que faz, uai? Tem que pagar o elenco primeiro, uai. E aí, Tony, muita gente às vezes criticando esse elenco aí, esse time. Cara, mas, se eu confio na fonte, hoje, antes do jogo. Sabe o que ela me relatou? O Goiás ainda não pagou o direito de imagem aos jogadores, né, referente ao mês de maio, ok? E agora, como venceu junho, né? Venceu o mês de junho, estourou a carteira de trabalho de junho e também o direito de imagem de junho para os atletas. Então, nesse momento, os jogadores já estão com 2 imagens atrasadas e mais a carteira de trabalho referente a junho também atrasada, Tony. Então, não é nem querendo defender jogador ou jogadores não, né, Tony? Mas é complicado, né, cara, você jogar dessa forma, né, Tony? Claro, não jogar, né, você desempenhar, seja qual for a sua atividade, né, onde você trabalha, com tanto de salário, vencimento atrasado, né, Tony? É complicado isso, né? Então, eu acho que às vezes o pessoal tá jogando muita culpa em X, em A ou C, mas o verdadeiro culpado não tá aparecendo, né, Tony? É verdade. Valeu grande, André Rodrigues, pela informação aí. Direito de imagem atrasado já, 2 meses, né? E a rapaziada, cá entre nós. Mas mesmo assim, na sua análise, ô grande Tim, comenta aí a respeito, gente, a que ponto chegou esse Goiás? Esse Goiás gigante, que sempre pagou certinho, pagou em dia, tinha grana no caixa, hoje está devendo direito de imagem. Maestro Tim, e personalidade a esse elenco aí? Tá faltando na sua análise? Não, para mim essa questão financeira não tá atrapalhando o time dentro de campo. É lógico que incomoda, eu tenho certeza que os jogadores pensam nisso também, porque todo mundo é pai de família. É lógico que uns sentem mais, outros sentem menos. Mas eu vejo que a entrega do Goiás dentro de campo, a gente não tá vendo um time relaxando. A gente não tá vendo um time fazer corpo mole, a gente tá vendo um time brigando. E que às vezes a coisa não dá certo. Como hoje teve o apagão no segundo tempo e acabou que o CRB conseguiu um empate, mas não foi por falta de pagamento que o Goiás liberou, cedeu o empate pro CRB. Não, tem méritos do time lá de Alagoas que também conseguiu chegar nisso. É óbvio que é uma situação que o Goiás precisa resolver. A gente sabe que os últimos 2 anos em relação à administração foi muito ruim, tanto que o Goiás gastou demais e não conseguiu chegar nos seus objetivos, principalmente voltar para a Série A, e isso está refletindo no ano de 2026. Então a diretoria tem que procurar ajustar essa situação. A janela de contratação está aberta, mas a gente sabe que não vai ser fácil o Goiás achar no mercado bons jogadores que consigam o Goiás pagar essas contratações, até em cima do que o André falou. Como você vai ficar contratando se você está devendo o elenco que está aí neste momento? Então precisa de conseguir achar uma solução para essa questão dos débitos com os atletas, com a comissão técnica, para que o Goiás consiga daqui a pouco ajustar ali em relação às contratações, porque a gente sabe que precisa, e principalmente em cima do que o Mozart falou para o André, esses jogadores de lado, o Goiás precisa de um atacante para também ajudar mais. Não tá faltando personalidade, então, mas... Não, dentro de campo o Goiás tá entregando. O Goiás tá buscando, tá lutando. Você não vê um time morto, você não vê um time mole. E se a gente pegar
do jogo no Náutico, que era o Leandrão comandando, e os dois que foram comandados pelo Mozart, a gente tem que elogiar a entrega que teve o time do Goiás. O time do Goiás lutou muito contra o Náutico, lutou muito contra o Ceará e não foi um jogo fácil. E hoje, para mim, mais uma vez, o time lutou, o time brigou, só que não conseguiu sustentar o placar ali que estava de 2-0. Até porque do outro lado também tem um time que quer vencer com bons jogadores. Então o Thiaguinho é bom jogador, o Mikael é bom jogador. Teve erros, mas você pode ter certeza que sempre vai acontecer um erro ou outro. Agora, se a gente tivesse presenciando uma falta de vontade, uma falta de interesse dos jogadores, aí a gente poderia ligar uma coisa com a outra em relação à falta de pagamento da diretoria com os atletas. Pois não, meu mestre André Rodrigues. Não é justamente isso. Em nenhum momento, quando dei informação de salários atrasados, eu quis atribuir que o Goiás hoje cedeu empate por causa de vencimento. Claro. Foi na colocação do internauta cobrando reforços. E aí, por isso que eu dei essa informação. Como é que você vai contratar, né, o Tony, se você não está pagando o que você tem, né? Então, o maestro foi perfeito na colocação dele aí. Em nenhum momento é a questão financeira que fez hoje o Goiás empatar. Cedeu empate para o CRB. Mas eu trouxe a informação porque o internauta está cobrando, né? Reforços da diretoria. Mas tem o outro lado. Como é que você vai contratar se você não está pagando o que você tem, né? Até que seria um contrassenso, né, Tony?